Olá, queridos irmãos e irmãs, sejam bem-vindos ao nosso canal. Se você ainda não é inscrito, inscreva-se e receba orações diárias por você e toda a sua família. Clique no símbolo do gostei e compartilhe as orações. Cada compartilhamento é bênção do Senhor que volta para a sua vida. Na palavra de hoje, em Jeremias, capítulo 34, versículo 15. Recentemente vocês se arrependeram e fizeram o que eu aprovo. Cada um de vocês proclamou liberdade para os seus compatriotas. Vocês até fizeram um acordo diante de mim no templo que leva o meu nome. Essa palavra em Jeremias, Deus, ele liberta os escravos. Deus quer que os escravos sejam libertos. Então Jeremias foi falar para o povo que libertasse os seus escravos, os seus compatriotas. E até fizeram. O rei Zedequias, rei de Judá, ele até fez um acordo com Deus e ele e todo o povo. E libertaram os escravos, mas depois se arrependeram e pegaram os escravos de volta. Olha, a palavra de hoje fala de liberdade. Deus é justo juiz. Nós não podemos controlar a vida dos outros. Isso é advertência para as nossas vidas. Eu quero ser livre. Eu sou livre em Cristo Jesus. Eu não quero que ninguém me aprisione. Eu já tive uma vida muito complicada no passado. Eu vivi um tempo de prisão. Eu não podia decidir. Eu era uma pessoa muito assustada, porque tudo que eu ia fazer, eu era controlada. Então é isso que Deus quer. Deus quer liberdade. Quando eu conheci a palavra de Deus, Deus me libertou dos meus medos, da minha ansiedade, daquela prisão. Eu vivia em uma prisão mental, em uma prisão emocional, espiritual, e também era controlada por um ex-marido. Só que eu não vim falar aqui de ex-marido e de situações, só que na família às vezes não tem paz, porque existem pessoas controladoras, aquelas pessoas que gostam de controlar a vida do outro, mães que às vezes não deixam seus filhos escolherem a sua própria profissão, aqueles que querem uma profissão que eles amam fazer aquilo, é uma profissão honesta, mas porque é o que elas querem. Eu vou dar um exemplo. Um jovem que sonha em ser um jogador de futebol e ele joga bem, ele ama o que faz, mas a mãe quer que ele estude, quer que ele trabalhe com a carteira assinada, quer essas coisas, e não quer que o filho pratique o que ele tanto sonha para a vida dele. Nós nascemos para ser livres, não para fazer coisas erradas, mas para ser livre. Deus dá um dom. Imagine se na vida do Neymar, não é todo mundo que vai ser um Neymar na vida, mas eu estou só dando um exemplo. Mas imagine se a família dele tivesse proibido ele de jogar bola, tivesse apontando o dedo para ele falando: não vai, eu não quero, eu não vou colocar você em escola de futebol, eu não quero você jogando bola, você vai estudar, você vai se formar. Imagine Neymar em outra área da vida dele. Então é só um exemplo. Libertação. Deus quer que o povo dele seja um povo livre, e às vezes o controle de outras pessoas, as pessoas querem. Imagine aqueles bonequinhos que colocam nas mãos e ficam brincando com os bonequinhos, marionetes. Tem pessoas que querem fazer das outras pessoas isso, quer manipular a vida delas. Elas não aceitam que elas tomem decisões da própria vida, e isso não agrada a Deus.
porque Deus fez o homem e a mulher para ser livre, livre em Cristo Jesus. Ter o direito de decisão na vida de pessoas que já são de maiores, pessoas que têm suas famílias e às vezes ela, por falta de entendimento da palavra de Deus, ela expõe demais a família dela. Quando ela vê, ela está numa teia de aranha, ela está toda amarrada, com todas as áreas da vida dela amarrada, escravizada, porque tudo que ela fala vira contra ela, tudo que ela faz vira contra ela. Ela às vezes vai, fala da vida dela, mas depois ela colhe do fruto da boca dela, da própria boca. Por quê? Porque pessoas que escutam, tem as pessoas boas e tem as pessoas más. Aí elas vão pegar o ponto fraco da pessoa, para elas começarem a manipular aquela vida, aquela família, começar a falar, e aquela teia de aranha, ela vai crescendo, e a pessoa depois quer sair, e só com Deus libertando. Por isso que pessoas estão vivendo verdadeiros cativeiros na vida aqui, podendo ser livre, porque Deus já nos libertou com Cristo Jesus, somos mais que vencedores. E tem pessoas que estão cegadas pelo inimigo e estão manipulando a vida de outros irmãos, mas tem consequências, porque aquele que manipula, aquele que prende a vida do outro, aquele que quer atrasar o propósito de Deus na vida do outro, ele paga um preço. Porque, principalmente para quem conhece a palavra de Deus, aquele que conhece a palavra de Deus, ele tem muita responsabilidade no que fala e no que faz. Porque muitos querem usar as palavras, sabendo do poder da palavra, para destruir o outro, para atrasar a vida do outro, mas não sabe ele que vira tudo por cima dele. Porque olha o que aconteceu com aqueles homens que pegaram os seus escravos de volta. Deus falou, liberta todos, e libertaram. Quando foi depois, olha o que fizeram no versículo 16 e 17. Mas agora vocês voltaram atrás e profanaram o meu nome, pois cada um de vocês tomou de volta os homens e as mulheres que tinham libertado. Vocês voltaram a escravizá-los. Portanto, assim diz o Senhor, vocês não me obedeceram. Não proclamaram libertação cada um para o seu compatriota e o seu próximo. Por isso, eu agora proclamo libertação para vocês, diz o Senhor, pela espada, pela peste e pela fome. Farei com que vocês sejam um objeto de terror para todos os reinos. Aí daí por diante, entregarei os homens que violaram a minha aliança e não cumpriram os termos da aliança que fizeram na minha presença. Quando cortaram o bezerro em dois e andaram entre as partes do animal, isto é, os líderes de Judá e de Jerusalém, os oficiais do palácio real, os sacerdotes e todo o povo da terra que andou entre as partes do bezerro. Sim, eu os entregarei nas mãos dos inimigos que desejam tirar-lhes a vida. Deus estava falando que aqueles que desobedeceram a ele, que ia ter consequências graves, que ele ia entregar o povo e o rei e o povo que desobedeceram a eles, que tomaram de volta os escravos e que profanaram o nome de Deus. Ele ia entregar eles nas mãos do inimigo, daqueles inimigos. E foi isso que aconteceu. Só que para nós, todos os dias ouvimos a palavra de Deus, que temos que ter o temor do Senhor, que é o princípio da sabedoria. É em primeiro lugar, sabedoria. Eu tenho temor do Senhor. Eu vou querer o mal para o meu irmão, eu vou querer aprisionar a vida de outra pessoa, não quero que aquela vida cresça. E onde fica Deus?
Eu tenho que ter o temor de Deus em primeiro lugar. Eu tenho que pensar, tudo que eu faço, Deus vê o que é que eu estou fazendo aqui. Então, como que eu vou querer aprisionar um irmão meu para me manipular, para me fazer o que quiser com aquela vida? Aí a pessoa não tem o temor do Senhor. Primeiro lugar, para a gente receber as nossas bênçãos, é ter o temor do Senhor. É princípio, é o começo da sabedoria, porque você tendo o temor do Senhor e agradando a Deus, ai dos seus inimigos, ai dos meus inimigos, porque quando a gente ora e entrega as pessoas que levantam falso para a nossa vida, as pessoas que desejam mal, as pessoas que não querem que a gente cresça, as pessoas que ficam fazendo oração contrária, fazendo simpatia, porque tem muita gente que faz simpatia com o nome dos outros, querendo aprisionar, querendo que as pessoas não dê certo no relacionamento conjugal, querendo o mal do outro, querendo destruir amizades de filhos com pais, pais com filhos. Tem pessoas que são tão impiedosas que elas não querem saber da condição do outro. Quando elas veem um mal acontecendo na vida de um, elas querem mais. Elas ainda levam pessoas juntos para desejar o mal e elas começam a levantar falso aquela vida e elas desejam mal. Só que essas pessoas esquecem que tem um Deus que vê tudo e que Ele pode libertar os seus filhos, aqueles que estão sendo injustiçados, tirar da teia de aranha. Deus tira o inocente do meio do mal. É Ele quem liberta. Em 1 Samuel, capítulo 22, versículo 20. Olha para quem Deus ama, o que é que Ele faz. Deu-me ampla liberdade, livrou-me, pois me quer bem. Deu-me ampla liberdade. Aí Deus vai, entra na situação, aí liberta aquele que está sendo oprimido no mundo espiritual, no mundo natural. Aí ampla liberdade, liberdade para vencer na vida financeira, na vida profissional, na vida sentimental, na vida, na saúde, na família, ampla liberdade. Deu-me ampla liberdade em todas as áreas da vida da pessoa. Liberdade. Liberdade para ter paz, liberdade para comer em paz, para sair em paz, para dormir em paz. Você quer coisa melhor nesta vida do que ter paz? Não tem tesouro maior do que a paz. Aí em Gênesis, nos Salmos, capítulo 18, versículo 19. Ele me deu total liberdade, libertação, livrou-me porque me quer bem. Olha quando se agrada a Deus. No Salmo 18, versículo 19. Ele me deu total libertação, livrou-me porque me quer bem. Ele, quando Deus ama, ele liberta. Liberta de uma forma que aquele que ninguém dava nada por ele, é ele quem Deus coloca de pé para envergonhar aqueles maldosos, aquelas pessoas que querem a destruição de uma vida. É tão ruim quando a gente vê que pessoas querem dominar a vida dos outros. O que é que eu tenho a ver com o crescimento ou com o que o outro faz com a vida dele? Se eu não puder orar, eu fico vivendo a minha, porque eu tenho a minha vida para viver, eu tenho a minha família para cuidar, eu tenho um Deus que é Pai Todo-Poderoso que está vendo tudo que eu estou fazendo e eu tenho que viver e deixar os outros viver. É assim que deveria ser feito. Mas tem pessoas que querem, porque querem, manipular a vida dos outros, pois tem consequência. Aqueles que manipulam não têm o temor do Senhor, porque ninguém nasceu para ser escravo. Todos nós temos o direito de tomarmos decisões, de sermos livres. E aquele que levanta falso o seu próximo vai prestar contas para Deus, porque aquele que cai na mão de Deus ninguém tira. Porque quando uma pessoa está numa teia de aranha, nas garras
dos malfeitores, Deus vai lá e resgata. Deus, Ele me deu total libertação. Ele liberta totalmente, Ele não faz as coisas pela metade. Ele não é como nós, que às vezes a gente começa uma tarefa e ela fica pela metade. Aí depois eu vou fazer, depois eu vou terminar. Não, Deus começa um trabalho na vida de uma pessoa, Ele vai até o final. Ele trabalha, às vezes é no silêncio, e as pessoas falam, nossa, essa pessoa, ela busca tanto a Deus, e onde é que está o Deus dela? Por que que ela ainda não venceu? Por que que ela passa tantas lutas? E Deus está trabalhando e fica rindo lá do trono dele, só aguardando o momento de dar total libertação. Por que que ele livra? Porque ele quer bem. E por que ele quer bem? Porque a pessoa agrada a ele. Temos que agradar a Deus e ter o temor do Senhor, porque o temor do Senhor é o que faz a pessoa ter sabedoria, fazer as coisas certas, ter um espírito de excelência. Você já pensou? Aquele homem, José do Egito, com aquele espírito que ele tinha, o Espírito Santo de Deus, um espírito de excelência, tudo que ele fazia, em todo lugar ele fazia com amor. Para quem escravizou ele, para quem comprou ele, ele era escravo e ele foi liberto. Liberto para quê? Para ser cabeça e não cauda. Assim Deus está te libertando hoje dos teus opressores. Quem é que está te oprimindo? Apresenta para Deus. Quem é que está te oprimindo? É no teu trabalho? É no teu lar? Tem alguém que está te oprimindo? Você está sendo oprimido, oprimida. Hoje Deus, o justo juiz, está libertando pessoas de cativeiros espirituais, livrando e libertando de palavras de maldição lançadas em nossas vidas, livrando e libertando de todo o mal, de simpatias com o nosso nome, de bruxarias, de feitiçarias. Deus está libertando o seu povo de oração contrária. As pessoas más às vezes acham que engana a Deus, mas Deus sabe o que é certo, o que é justo, e é isso que Ele pede para a gente buscar. Hoje Deus está alforriando nossas vidas no mundo espiritual. Tem muita cura, muita libertação, muita paz, porque Ele é o justo juiz. Vamos orar o Salmo 23 e entregar tudo nas mãos de Deus, porque o nosso cálice vai transbordar na presença dos nossos inimigos. Você já pensou? Meu irmão, minha irmã, os nossos inimigos, aqueles que queriam ver a nossa destruição, eles veem a bênção de Deus, a mão de Deus agindo em nosso favor. Ele me deu total libertação, livrou-me porque me quer bem. Você já pensou você dormir em paz com as contas pagas? Você já pensou você poder viajar com sua família e dizer, olha como Deus transformou a minha vida, eu estou com saúde. Aquele que estava enfermo, diga, eu estou com saúde porque Deus me livrou-me, porque me quer bem. Ele me deu total libertação, Ele me deu a cura por inteiro, curou minha saúde física, mental, emocional, espiritual, deu-me ampla liberdade de agir, de tomar decisões. Pessoas que estavam em pleno cativeiro, sem poder fazer nada com sua vida, Deus está libertando. Deus deu-me ampla liberdade, livrou-me, pois me quer bem. E é assim que todos vão ver em nossas vidas. Aqueles que desejam bem vão ficar felizes, e aqueles que nos desejam mal vão ficar olhando as bênçãos de Deus acontecer, porque Deus, no tempo certo, Ele age em nosso favor. Ore comigo, Salmo 23, e tenha confiança. Hoje tem libertação para o seu povo. Fique em silêncio, ora a Deus, fala com o Pai, não fala da tua vida para todas as pessoas.
presta atenção. Deus avisa, Deus manda aviso, Deus avisa o povo de Deus. Aí tem pessoas que, mas me quer bem. Não é todo mundo que quer bem. Anda com quem tem o temor do Senhor e você sim, você será bem-sucedido. Salmo 23, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos. Guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera a minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo, meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Amém. Ore comigo, Pai Nosso. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a sua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, e perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos, Senhor, de todo mal, do homem sanguinário, da maldade e perversidade espiritual, em nome do Senhor Jesus, para a tua glória, hoje e sempre. Amém. Meus irmãos, minhas irmãs, amanhã começaremos a campanha pela saúde. Vamos orar 7 dias pedindo a Deus muita saúde, muita paz e que o Senhor nos livre de todo o mal. Em nome do Senhor Jesus, fica na paz do Senhor e escuta as orações do canal. Para a glória de Deus, você terá vitória, meu irmão, minha irmã, em todas as áreas da sua vida. Lembra-se desse versículo hoje, Salmo 18, versículo 19. Ele me deu total libertação, livrou-me porque me quer bem. Deus te ama, Deus te quer bem e Ele te dá total libertação em todas as áreas da tua vida. Jeová Tsidkenu é um juiz justo e Ele não gosta de ver injustiça na vida dos seus filhos. Então confia no Senhor, faz o que é certo e o mais Ele fará pelas nossas vidas. Fica na paz do Senhor, em nome do Senhor Jesus. Amém.